fortalece, me deixa mais leve, me deixa mais feliz, corajosa. E depois que a gente começou a fazer o tratamento espiritual, né, para além dos evangelhos, aqui em casa a nossa relação foi ficando mais leve. Mudou minha vida de uma forma que eu não consigo nem explicar, assim. Eu passei a ver tudo com outros olhos, com Deus. Já estou abrindo minha cabeça, já estou abrindo meu coração. Quando eu abri o Instituto Namastê, eu tinha a perspectiva de poder fazer algo diferente. Enquanto há várias instituições de caridade que cuidam de crianças, de animais, que cuidam de diversas áreas sociais, o meu desejo sempre foi dar apoio para essas instituições. Ajudar cada uma delas a permanecer viva, aumentando a sua capacidade de ser útil e de servir, como tantas já têm feito no meio do nosso país, que é tão desafiador. Então, quando nós criamos o Instituto Namastê, esse era o grande sonho, tentar de alguma forma auxiliar algumas instituições. É uma troca para todo mundo, né? Que a gente acrescenta na nossa vida e acaba ajudando também. O Instituto Namastê cresceu. Fizemos diversos eventos. Várias instituições começaram a ser auxiliadas. O Instituto Ricardo Melo cresceu, porque não sei se vocês sabem, mas quem financia o Instituto Namastê, para que a gente possa ajudar as instituições de caridade, é o Instituto Ricardo Melo com seus cursos, com todos os nossos projetos. Então, à medida que a gente ia crescendo, um número de alunos cada vez maior conhecendo o nosso trabalho, à medida que o nosso trabalho começou a ser conhecido nacional e internacionalmente, que nossos livros se tornavam best-sellers, que nossos cursos se tornavam um dos mais bem avaliados pela plataforma da Hotmart, que é onde hospeda os nossos cursos, mostrando o nível de satisfação em todo o planeta de quem fazia os nossos eventos, o Instituto Namastê crescia também. E assim, aquele sonho de ajudar algumas poucas instituições, cresceu de maneira exponencial. Agora, cá estamos nós, celebrando mais um ano de vida e de conquista do Instituto Namastê, superando a incrível marca de mais de 400 instituições de caridade, direta ou indiretamente auxiliadas por esse trabalho lindo em que você que nos acompanha, você que é nosso aluno, você que está sempre junto conosco, faz realmente a diferença. E estou aqui para agradecer ao Ricardo Melo, ao Instituto Namastê. Temos aqui nesse momento a agradecer a todo o Instituto Namastê, na pessoa de Ricardo Melo. Quero agradecer neste momento ao Instituto Namastê pela colaboração que tem nos dado. Estou aqui para agradecer à instituição Namastê pela colaboração. A gente vem aqui hoje para agradecer, o olhar do Instituto Namastê para com o nosso trabalho. Vim aqui para agradecer imensamente, de coração, a ajuda que nós recebemos do Instituto Namastê. Agradeço de coração ao Instituto Namastê que nos proporcionou essa doação. Estamos aqui para agradecer ao Instituto Namastê pela mobilização e doação pela nossa causa. Gratidão imensa e Namastê! Instituto Namastê, há mais de 9 anos ajudando instituições que ajudam e fazendo a diferença em toda a humanidade. Quando eu abri o Instituto Namastê, eu tinha a perspectiva de poder fazer algo diferente.
Enquanto há várias instituições de caridade que cuidam de crianças, de animais, não é, que cuidam de diversas áreas sociais, o meu desejo sempre foi dar apoio para essas instituições. Ajudar cada uma delas a permanecer viva, né, aumentando a sua capacidade de ser útil e de servir, como tantas, né, já têm feito no meio do nosso país, que é tão desafiador. Então, quando nós criamos o Instituto Namastê, esse era o grande sonho, tentar de alguma forma auxiliar algumas instituições. É uma troca para todo mundo, né? Que a gente acrescenta na nossa vida e acaba ajudando também. O Instituto Namastê cresceu. Fizemos diversos eventos. Várias instituições começaram a ser auxiliadas. O Instituto Ricardo Melo cresceu, porque não sei se vocês sabem, mas quem financia o Instituto Namastê, para que a gente possa ajudar as instituições de caridade, é o Instituto Ricardo Melo, com seus cursos, né, com todos os nossos projetos. Então, à medida que a gente ia crescendo, um número de alunos cada vez maior conhecendo o nosso trabalho, à medida que o nosso trabalho começou a ser conhecido nacional e internacionalmente, que nossos livros se tornavam best-sellers, que nossos cursos se tornavam um dos mais bem avaliados, né, pela plataforma da Hotmart, que é onde hospeda os nossos cursos, mostrando o nível de satisfação em todo o planeta de quem fazia os nossos eventos, o Instituto Namastê crescia também. E assim, aquele sonho de ajudar algumas poucas instituições, gente, cresceu de maneira exponencial. Agora, cá estamos nós, celebrando mais um ano de vida e de conquista do Instituto Namastê, superando a incrível marca de mais de 400 instituições de caridade, direta ou indiretamente auxiliadas por esse trabalho lindo em que você que nos acompanha, você que é nosso aluno, você que está sempre junto conosco, faz realmente a diferença. E estou aqui para agradecer ao Ricardo Melo, ao Instituto Namastê. Temos aqui nesse momento a agradecer a todo o Instituto Namastê, na pessoa de Ricardo Melo. Quero agradecer neste momento ao Instituto Namastê pela colaboração que tem nos dado. Estou aqui para agradecer à instituição Namastê pela colaboração. A gente vem aqui hoje para agradecer, não é o olhar do Instituto Namastê para com o nosso trabalho. Vim aqui para agradecer imensamente, de coração, a ajuda que nós recebemos do Instituto Namastê. Agradeço de coração ao Instituto Namastê que nos proporcionou essa doação. Estamos aqui para agradecer ao Instituto Namastê pela mobilização e doação pela nossa causa. Gratidão imensa e Namastê. Instituto Namastê, há mais de 9 anos ajudando instituições que ajudam e fazendo a diferença em toda a humanidade. Ei, meus amigos, bom dia! Muito bom dia aí para todos vocês, tudo bem? Que bênção, né, gente? Que bênção! Começando aqui com muito carinho, mais um evangelho no lar. Ai, como eu estava esperando esse evangelho, como é bom, como é bom. Como é bom estar com vocês, né? Como é bom aquecer o nosso coração no nosso cantinho da regeneração. É o que eu falo para vocês toda vez que eu começo o evangelho aqui. Para mim, esse é o nosso cantinho da regeneração, né? Esse é o nosso cantinho da luz divina, o nosso cantinho da paz interior, sabe? É um cantinho para a gente guardar com muito amor e com muito carinho. E tenho dúvida nenhuma, gente, que isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Ter essa consciência, né, faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque às vezes a gente acaba esquecendo. É tanta coisa, tanta dor, né? Tanto às vezes desafio no nosso dia a dia, que a gente acaba esquecendo, né? De como a gente já tem luz do nosso lado, não é? Como a gente já tem a paz envolvendo o nosso coração. E é importante a gente expandir nossa alma com consciência, para que a nossa alma possa se ligar à vida, com certeza, que pulsa, né, gente? No mundo maior para todos nós. Mas, enfim, que delícia! Mais um evangelho no lar, tratamento à distância. Desde a pandemia aqui com vocês, desde 2020 nós estamos juntinhos, e que o Senhor da vida permita, né, que no decorrer
daqui da nossa existência, da sua, da minha, a gente ainda possa, ó, se encontrar muitas e muitas vezes. Não é verdade? Que bom. Meus amigos, se vocês quiserem pedir música, fiquem à vontade, tá? Você sabe que aqui no nosso evangelho a gente canta, no nosso evangelho, né, a gente estuda. Se precisar chorar, a gente chora. Se precisar sorrir, a gente sorri. A Maria está perguntando, já pode colocar o nome dos animais? Não, ainda não. Os animais a gente só coloca depois da prece, tá bom? Porque senão se perde aqui, o pessoal da equipe não consegue pegar. Então, calma, é depois da oração. Então, por hora, relaxem, vamos curtir as canções, sentir a vibe do bem, né? Trazer o nosso coração um pouquinho mais para o nosso centro, serenar, e vai dar tudo certo. Vai chamando seus amigos, chama as pessoas que você ama, para poder participar, né, gente? Desse momento maravilhoso. Desse momento maravilhoso. E vai pedindo sua musiquinha aí. Lógico que eu tenho que saber cantar, né? Respira fundo e solta. Essa daqui é bonita, hein? Essa daqui tem endereço. Adoro ela. Eu andava cego, só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida, em tudo eu vejo a Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, do pequeno órfão que chamou-me pai quando eu o abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega, envolvendo a alma em dor, sei que as estrelas brilham me falando: Deus é o amor. Todo mundo, quem sabe canta, vai. Quem não sabe fecha os olhos e sente essa vibração dessa música, é linda, gente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor de uma amizade que me fez me encontrar com a vida. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Vamos lá, gente! Agora é hora de agradecer quantas coisas lindas que eu vi e aprendi. Com vocês. Eu falo que tem umas músicas que parece que elas têm um poder de entrar no peito da gente, né? Pega o coração na mão e faz a massagenzinha. Ai, Jesus, eu acho que essa é uma delas. Ah, quem não precisa? Eu essa semana, então, estou precisando muito. Quem não precisa, né? É tão bom, né, gente? A gente se conectar com o mundo superior. É tão bom. Nosso coração se permitir ser aquecido, não é? Eu falo isso porque, às
às vezes, o Senhor da vida, Ele quer muito nos ajudar. Às vezes, desculpa, o Senhor da vida sempre quer muito nos ajudar. Às vezes, nós estamos despertos, né? Para permitir. E, bem, não é sempre que a gente dá conta de permitir. Mas quando a gente permite, né, que o Senhor da vida nos ajude, gente, é uma bênção, não é? É uma bênção. É uma bênção. Vamos lá. Ó, eu vou cantar uma música para vocês agora. Para mim, essa eu já contei isso para vocês. Eu cantei muita essa música na pandemia, né? É uma música em inglês. E ela fala da pessoa que vive a sua vida, que vive o seu caminho. Independente das dores que passa, das alegrias que tem, a pessoa que está ali no final da vida, a música fala disso, né? A pessoa no final da vida, olhando para trás e feliz, assim, inteira pelo que viveu. E, honestamente, eu acho que é a maior recompensa que a gente pode ter. Eu juro para vocês, o que eu mais quero da vida é isso. Sabe? Eu penso assim, o que você quer, Ricardo, da vida? Sabe? De verdade. Viver uma vida, quando chegar, sabe, o último suspiro, ter aquela alegria de falar, eu fiz o meu melhor. Estou em paz, Senhor. Eis-me aqui. Acho que a gente ter essa condição quando chegar a hora é tão libertador. E não é fácil, né? Porque você tem que ter vigilância e ser fiel até o final. E as cascas de banana estão indo para todo lugar. Não, imagina que delícia você chegar no mundo espiritual. Embora muitas pessoas estejam tristes aqui, você vai sorrir. Ah, gente, essa música é linda. E vocês conhecem. Pode até não saber a tradução literal, mas vocês conhecem. Then this near, and so I face the final curtain. Oh, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life at full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Tá vendo? Eu fiz o meu caminho, aconteça o que acontecer. Regrets, I've had a few. But then again, to future mention, I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you know, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Fiz o meu máximo, gente. Fiz o possível. I did it my way. Eu fiz do meu jeito. I did it my way. I've loved, I laugh and cry. I had it fails to share my losing. And now when tears subside, I find it all now so amusing to think I did all that, and I may say
you, not me. Não fique com vergonha de viver, não. Eu não. I did it my way. For what is a man? What have he got? And not himself. Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of who he kneels. The record shows I took the blows. And I did it my way. The record shows I took the blows. Vou deixar vocês, hein? Vou deixar vocês. I did it my way. Ó, gente, é lindo demais. É para arrepiar até o 7º, 8º, 9º corpo espiritual, arrepia tudo. É bom, né? Porque tá um friozinho, não sei se na sua cidade tá frio, aqui em Minas tá mais friozinho esses dias. Então é bom que arrepia, ajuda a esquentar, né? Ajuda a esquentar. Vocês sabem que eu acho que essa é uma das maiores frustrações que um ser humano pode ter na vida. E o problema é que a gente só descobre isso no final, cara. E aí não tem muito o que fazer, né? Porque se você tá no final, não vai dar tempo de voltar. Que é a frustração da vida mal vivida. Sabe, a frustração da vida que você não viveu, das experiências que você não teve, das lágrimas que valiam a pena você ter chorado, mas você não chorou. Sabe, do amor que poderia ter sido vivido, mas você não vivenciou. Porque você teve medo. Sabe, medo de viver, medo de se abrir, medo de se permitir. Então é muito triste isso, né? Quantas vezes a gente fica travado assim, sabe, em pontos da nossa vida, e a gente não anda, a gente não se permite, a gente não se permite. Muito triste isso, né? Não se permitir é muito doído, né, gente? É muito doído. Então, assim, se permita viver. Cair, levantar, acertar, não acertar, ter grandes amores durante um tempo, depois os amores vão, desencarnes, nascimentos, isso faz parte da vida. Dias de sol, de frio como hoje, dia de chuva, isso faz parte da existência. Se a gente não estiver inteiro, gente, se você não estiver conectado, se você não estiver florescendo onde Deus te plantou, a vida não está sendo bem vivida. E aí eu tenho pena. Porque quem não vive uma vida bem vivida vai se arrepender profundamente. Profundamente. Quero ser livre como um passarinho, sem ter destino para aportar. Ter liberdade sobre a minha vida, fazer escolhas sem temer errar. Vou caminhar vivendo só hoje, no passo a passo eu quero chegar, no pouco a pouco das experiências, fazer escolhas sem me lamentar. Eu vou voando em busca de saudades, sem ter medo do que vou lembrar. Tudo que eu quero é ter liberdade, do passarinho em poder voar. Eu vou nas asas de um passarinho, como nas forças de um avião. Eu vou em busca da minha vida, sem ter medo de cair no chão. Eu vou em busca dessa liberdade, sem ter medo de
eu vou voando e vou me libertando. Um passarinho, quero aprender, quero aprender, quero aprender. Eita, gente, o coração vai longe, não vai? Eita, como não lembrar, né? Como não lembrar da época da pandemia, né, gente? Como não lembrar de como essas músicas marcaram, não marcaram a vida da gente? Na época da pandemia ali, quantas pessoas, né, com medo, né, do vírus. Tanta gente se sentindo perdida, confusa. E que bênção, né? Eu falo, essas músicas fazem a gente lembrar de como valeu a pena, né, a gente não desistir, de como valeu a pena, sabe, tá com fé, como valeu a pena acreditar na luz divina. Não é, meus amigos? É muito bom isso. Com certeza é muito bom. Se é! Se é, Jesus! E sempre vale a pena, não é? Sempre vale a pena, sempre vale a pena. Eu lembro de uma fala do Fernando Pessoa. Você se lembra de Fernando Pessoa? Hein? Gente. Quem se lembra aqui de Fernando Pessoa, hein? Grande Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não é? Grande Fernando Pessoa. E acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Quando realmente a gente se permite, nossa vida se transforma. Enfim, é isso, né? É isso, a gente tem que se permitindo cada vez mais e mais e mais. Vamos lá para a gente fazer a nossa oração? Vamos? Já a gente coloca o nome dos animais. A Rafa já está divulgando o link do acolhimento fraterno. Eu falei até mais cedo com a nossa amada Roseli, um monte de gente sendo atendida no acolhimento fraterno. Gente, não tem ninguém que clica no link do acolhimento fraterno, que entra no grupinho, tá? Que não vai ser atendido. É só ter um pouquinho de paciência. Vocês são canalizados, mas todo mundo é direcionado, né? Mas é atendido aí com muito amor e carinho. Tá bom? Nada é igual ao seu. Nada é igual ao seu redor. Tudo se fez no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Você pode até duvidar, mas existe um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e fácil, querendo sua atenção, no silêncio encontrou resposta certa. Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber. Linda música, né? Da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se apresentou aos seus, do gentil ao ateu, do crente, judeu. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ou se acredita
acredita ou se duvida. Ai, gente, expira fundo e solta. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ai, eu acho que nunca é demais, né, gente, a gente lembrar, né? Eu creio que nunca é demais a gente lembrar. Qual que é o grande erro que a gente ainda comete até os dias atuais? Deus, a gente não explica. Deus, a gente vive. A gente sente. Não é não? Senhor da vida, com muita luz, gratidão e harmonia. Ai, Pai, rogamos mais uma vez as bênçãos desse amado Evangelho, que possa trazer respostas para as nossas almas, conforto para as nossas dores, alegria para o coração apertado, que esse Evangelho maravilhoso possa trazer o alívio e a cura para aquele que assim necessita. Canaliza, Pai, o que há de melhor nas nossas almas, para aqueles seres que amamos tanto, estejam na terra ou fora dela. Que sejamos luz por onde passarmos, que nossa existência se converta em uma existência verdadeira de integridade, em que possamos estar realmente conectados com um propósito superior em cada passo. Obrigado por tudo, meu bom Deus. Que a imensidão da vossa luz e da vossa paz se faça presente em nossas vidas. Mais uma vez, que assim seja. Namastê. Namastê. Ai, gente. Namastê, né? Namastê. Ai, muito bom ver vocês aqui. É sério, eu sinto saudades. Eu não sei se vocês acreditam quando eu falo, mas eu juro por Deus, eu sinto saudade de vocês. Vocês me fazem muito bem. Vocês falam que eu faço bem a vocês, vocês me fazem muito bem. É muita alegria, né? Muitos amigos queridos aqui, muita gente que tanto tempo com a gente, né? Eita, é tão bom. Vou vendo os nomes de vocês aqui, as mensagens lindas. Que bênção, né, gente? Falam tesouros, faz uma diferença grande. O pessoal tá falando, o Instagram realmente, eu acho que ele caiu, mas não o nosso, não. Deve ter alguma instabilidade do sistema. A plataforma da Meta, que é o Insta e o Facebook, é muito instável, né? O YouTube não, o YouTube é bem mais estável. Por isso que a maioria das lives todo mundo faz no YouTube, né? Não sei o que aconteceu. Chegou a ver, o Rafa, eu tentei aqui ligar umas 2, 3 vezes, reiniciei né, a transmissão aqui, né? Não é. Mas tá tudo certo. Né? O pessoal do Insta sabe que nós estamos aqui. Quem tem interesse no Evangelho é só vir para cá, né? Eles sabem que a gente está aqui esperando por eles. Gente, agora chegou uma hora para mim muito desafiadora e ao mesmo tempo um presente e todos juntos, né? Vocês sabem que nós temos o nosso amor fraterno e agora é a hora de vocês colocarem os nomes, né, de quem você tanto ama aqui, para que eles possam vibrar, orar por vocês, orar pelos seus bichinhos de estimação. Essa é a hora da gente vibrar pelos nossos bichinhos queridos que estão encarnados, estão bem, estão doentinhos, sabe, desencarnados. Pega uma garrafa d'água, que até o final nós vamos fluidificar, para você dar para os seus bichinhos, né? Para que você possa dar para os seus bichinhos. Gente, não tem como, né? Eu fiquei pensando muito, sabe? Como que eu faria esse evangelho hoje? Tô falando sério. Porque desde quando eu comecei a fazer o evangelho no lar para vocês aqui, nós começamos na pandemia. Praticamente, se não 100% das vezes, quase isso. Quase isso eu tive uma companhia contínua, me inspirando, né? me trazendo paz, alegria aqui pertinho, né? Várias vezes vocês me viram levantar, abre a porta, dá licença, gente, né? Porque eu falava, são direitos adquiridos, né? E essa minha companhia amada, né? Chegou a hora dela retornar à pátria espiritual essa semana. Nossa, dá um vazio. E eu comento isso com vocês assim com muito carinho, porque até falei isso na pílula, acho que de terça-feira, né? Na quarta-feira, não sei, acho que foi na terça.
Eu não faço questão nenhuma, e acho isso muito perigoso, né? As pessoas que falam de questões espirituais, como é o nosso caso, que trabalham com autoconhecimento, e que às vezes tentam criar uma persona. O que é a persona, né? A pessoa é de um jeito quando você conhece ela, e ela é de outro jeito na frente das câmeras. Deus é testemunha. Quem me conhece sabe. Se você me achar aqui, me achar no meio da rua, no shopping, no lugar fazendo caridade, onde for, eu sou a mesma pessoa. Então não faço questão absolutamente nenhuma, né, que ninguém ache que eu não sofro, que eu não fico triste, sabe, que eu não passo por qualquer emoção humana, porque não é porque a gente fala da vida, e é engraçado, né, porque eu lido com a morte todo dia, eu vejo espírito, converso todo dia, é muito surreal isso. O que me consola muito é que quando eu fui estudando as histórias do Chico, do Divaldo, eu falei, ai, que bom, é mais ou menos isso, então a gente não tá louco, né? Porque você não deixa de sentir, você não deixa de sentir. Achei que foi um dos grandes amores da minha vida, né? Uma cachorrinha, uma Dachshund, uma salsichinha, que desencarnou com 18 aninhos, né? Cumpriu a sua missão, o seu papel aqui, de maneira muito profunda. E por que eu estou tocando nela? Porque o tema do evangelho de hoje tem a ver com um pouco com o que aconteceu comigo nos últimos anos. E eu queria compartilhar com vocês, né? Porque aí a dor da saudade se torna luz de iluminação, que é como a gente deve curar as nossas dores, né? Jamais permitindo que uma dor vire resistência, ou resistência vire depressão, entende? Que é o que infelizmente acaba acontecendo com muita gente, quando desencarna um parente, um amigo, um bichinho de estimação. E não tem nem jeito, né, gente? A gente que ama os bichinhos, a gente vai passar por isso várias vezes. A presença da Sheikh na minha vida, ela é uma presença um pouco diferente do habitual. Muito difícil explicar isso em público, né? E eu não vou explicar. Mas acredite no que eu estou dizendo. É diferente. Eu sempre tive animais, né? Sempre os tive, os amo, né? Tenho vários, agora 9, né? Ficou oscilando, estava 10, 11, já teve 11, 12, depois vai diminuindo, agora 9. Mas assim, sempre tive, tenho e terei, espero. E eles me ensinam muito, né? Sobre a vida. E eu comentei com vocês na pílula, né? Quem ouviu deve se lembrar, que comigo, uma das melhores formas do mundo espiritual conversar, abrir meus olhos para algumas questões e mandar sinais, sempre foi através dos animais. Muito mais do que através de livro, muitas vezes em oração, ou mesmo em meditações, né? E isso tem um porquê, né? O contato dos animais com a nossa alma ilumina. Para você ter ideia, Francisco de Assis, ele fez um movimento gigantesco no século XIII, né? Que revolucionou a história do cristianismo. E a base do movimento franciscano era o contato com a natureza e com os animais. Veja, será que é por acaso? Quando nós vamos estudar a vida de Chico Xavier, maior médium, indiscutivelmente, da história depois de Jesus, nós vamos encontrar em diversas falas do Chico, que momentos extremamente profundos de cura, de conforto, de consolo, veja, veio como? Através dos animais. E olha que o Chico era rodeado por Emmanuel, imagina, Bezerra de Menezes, e aí ele ainda falar, com toda a gratidão, mas o consolo na terra, ele tinha nos animais. Porque os animais não cobram, não é, gente? Eles enriquecem a nossa vida, eles se doam. É muito interessante. Eu vou contar um pedacinho dessa história para vocês entenderem como é que Deus às vezes atua na vida da gente, a gente não sabe. Eu sempre tive animais, né, assim, especificamente mais cachorros, né? Não porque eu não goste de outros animais, foi uma circunstância da vida. Meu pai levava às vezes cachorro para casa, sabe, gatos apareciam, então assim, normalmente os cachorros afastavam. Eu lembro uma vez que nós tivemos uma gatinha linda, maravilhosa, né? Mas normalmente foram cachorros, né? Não por escolha, por situação. Por mim, eu amo todo tipo de animal. E aí, na adolescência, para mim era muito duro isso, né? Porque quando os bichinhos desencarnavam, a gente era muito pobre, então não tinha dinheiro para comer. Então você imagina, um bichinho adoecia, não tinha condição de levar no veterinário. Muitas vezes levar no veterinário significava ter que deixar de comer pão vários dias lá em casa. Então era uma troca meio complicada de se fazer. Então eles morriam muito, né? A gente não tinha noção de vermífugo, coisas básicas que hoje em dia as pessoas têm de contato. E nossa, isso me matava por dentro, matava por dentro.
E aí teve uma hora que internamente eu sofri tanto na adolescência, porque era eu que tinha que dar jeito no corpo, imagina, era eu que cuidava, era eu que via a dor e o sofrimento. E aquilo foi me matando assim internamente, né? A sensação de não poder cuidar. E aí o tempo passou. Passaram-se alguns anos, né? E sem buscar animais, eles iam chegando, mas eu não os buscava, né? Quem trazia normalmente era meu pai. Meu pai gostava também. Meu pai, minha mãe amava e tal, meu irmão gosta demais também. Mas quem procurava, né? Quem buscava era meu pai. Às vezes aparecia lá, me deram um cachorrinho. Eu falei, pai, não, me deram, não sei o quê. E aí foi passando o tempo. E, obviamente, um desencarnava, o outro ficava. Sempre foi assim em casa, a gente sempre teve. Como muitos de vocês aqui têm. E aí eu estava no primeiro casamento, né? E estava terminando o primeiro casamento, um relacionamento longo, importante, né? Que eu tive. Mas desafiador, entendeu? Para poder sair. E foi nesse contexto. Era um momento de vida muito turbulento, não só, né? Por causa do casamento que não estava indo bem, mas por tudo. Era uma época, né, que o Instituto ainda estava longe de ser o que ele é hoje, bem longe. Naquela época estava bem distante. As coisas não eram tão claras, né? Eu via, era muita coisa nebulosa na minha frente, sabe? Sobre trabalho, sobre vida pessoal. Meus próprios pais viviam um problema muito grande de relacionamento. O alcoolismo, infelizmente, não ajudava muito. Então, assim, era um momento para mim de muita dor. E já era um instante em que eu fazia palestra, era um instante em que eu coordenava reunião de estudos, ou seja, já era um instante que boa parte das pessoas do meu lado achavam que eu não tinha problema, né? Então, durante muito tempo, a minha vida foi muito solitária, sabe? Solitária para poder compartilhar, solitária para poder falar, solitária em todos os sentidos. Porque, às vezes, dentro da minha própria casa, eu via que os meus familiares tinham dificuldade de achar que eu precisava de ajuda. É muito engraçado isso, né? A loucura que as pessoas criam, né? As pessoas vão alucinando. É que dá risada, né? A gente vai alucinando sobre o outro. Fica imaginando. Por isso que eu amava as palestras do Divaldo. Conheci o Divaldo, ser maravilhoso. O Divaldo nunca fez questão de esconder a humanidade dele. Mas tinha gente, imagina só, o Divaldo vai ter um problema. Claro que vai, gente. Imagina, Dona Ivone do Amaral Pereira, uma baita de uma médium. A médium que era admirada por Chico Xavier. Só falar mais nada, não. Dona Ivone era admirada por Chico Xavier. E Dona Ivone passou muitos maus bocados. Muitos maus bocados, né? Então, assim, naquela época era tudo muito difícil. Muito, muito difícil. E aí foi nesse contexto que eu comecei a sonhar de novo, porque até então eu tinha casado, então eu tinha saído da casa dos meus pais, tinha os bichinhos e tal, mas, sabe, eu não tinha condição de ter, eu morava em apartamento, né, com a minha primeira esposa, e ali não fazia sentido, pela relação que a gente tinha naquele momento, a princípio, por todo o processo, ter animais, né, não cabia a princípio, mas na minha alma, nossa, mas eu sonhava, pra vocês terem ideia, eu visualizava, vinha na minha mente os bichinhos que eu gostaria de ter e teria um dia, e tudo deu certo. No início eu achava que era loucura, né? Porque naquele contexto não parecia... Nós estamos falando aqui de uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, né? Um tempo razoável. Então não parecia ser real. Então uma série de situações aconteceram, né, na minha vida, as coisas foram mudando e os ventos fortes foram se ajustando, porque na vida tudo se ajusta, né, gente? Se a gente se permitir, se ajusta. Apesar do casamento ter fechado o ciclo, que não foi simples, no final disso tudo eu acabei adquirindo uma chácara, que era um sonho que o meu pai tinha, não era meu sonho, mas ainda bem que ele teve, porque para poder estimulá-lo, né, a ir para a chácara, eu acabei me beneficiando depois que virou a Chácara Namastê, onde eu morei durante muitos anos, e é onde as pílulas nasceram. Onde o evangelho, inclusive no lar, nasceu o primeiro evangelho na época da pandemia, foi feito lá. E exatamente nesse contexto, quando eu, né, vou para a cidade onde esse local existe, no contexto em que eu mudo, as coisas começam a acontecer. E de repente eu me vejo com os dois animaizinhos, né, os dois cachorrinhos que eu sonhava e que eu achava impossível correr, que era um labrador, que era o Milk, e aí a Shake, né, Milk. E aí a filha da senhora que trabalhava comigo, filha da dona Ésia, né, que trabalhava conosco, a Eni, ela, sem saber de nada, ela comenta, olha, tá uma cachorrinha lá em casa e tal, que vai dar cria, não sei o que, você gostaria? E era uma Dachshund, né, aquela salsichinha pretinha. Vocês lembram daquela época da propaganda da COFAP? Isso é bem antigo, né? Que a cachorrinha corria e aí rodava para um lado, para outro, achava ótima aquela propaganda. Falei, não, um dia eu vou ter um cachorrinho assim. E aquilo ficava na minha mente. Né? Então achei que chegou, eu não fui procurá-la. Ela que veio até para mim.
E aí o resto é história. Aí o resto é história. Que é parecido com a de vocês, claro, né? Que é a conexão que a gente tem com os animais, de amor, de doação, de tudo. E aí virou o Milk e a Shake, né? Tanto que muita gente achava que Shake era nome de macho, né? E a Shake era uma menina. Era a minha menininha. E a Shake mudou completamente o meu destino. Por quê? Porque apesar de tudo, o Milk era grandão, então ele ficava do lado de fora da chácara. E depois veio o Fofinho, meu outro filhinho, que foi filho da cachorrinha da minha mãe. Então eu não fui atrás, o universo foi mandando. Nesse momento agora eu morava sozinho, eu falo que é o meu deserto. O Paulo teve o deserto dele, né? O Buda teve o dele, cada um, né? Eu falo, também tive o meu, também, né? Tive o meu. 3 anos e meio morando sozinho, fez uma diferença enorme na minha vida, né? Minha vida se divide antes e depois desse período, definitivamente. Então morávamos eu e 3 cachorros, entende? E um monte de companheiros espirituais ficavam zanzando lá o tempo todo. E foi assim durante 3 anos e meio, para eu poder me curar, para que eu pudesse me trabalhar. Então, os animais eram a minha companhia, os animais me protegeram, né? De várias situações, né? Do mundo, de várias circunstâncias. Mas especificamente achei que era a única que dormia dentro de casa. Era que dormia comigo, né? Porque os outros 2 eram maiorzinhos e tal, então eles ficavam do lado de fora. Se deixar dentro de casa, eles iam comer tudo, ia rasgar tudo, né? Porque cachorro não é mais que filhote. Então eles eram mega felizes, mas eles ficavam do lado de fora. Então achei que ela cumpria um papel muito importante. E aí aquilo foi despertando em mim um desejo, sabe, de ser pai que eu não tinha. Porque tem muito homem que tem isso, né? Por exemplo, muita mulher fala, seu desejo, eu quero ser mãe, né? Muitos homens, eu quero ser pai. Não, eu nunca tive isso. Meu desejo sempre foi ajudar a humanidade. Se eu ia ser solteiro, casado, para mim era indiferente, né? Eu falo isso, se eu tivesse que ter uma vida celibatária, se eu tivesse que ter ido uma vida, sabe, sem casar, certamente me adaptaria, né? Se fosse o caso, como isso já aconteceu em vidas anteriores, que eu tenho consciência, e o processo seguiria. Então achei que ela mudou completamente o meu destino. No momento que ela me despertou uma coisa que eu nem sabia que era possível sentir por um ser, quanto mais por alguém, por um bichinho, né? Por mais que eu gostasse. E aí isso foi me abrindo horizontes enormes. Enormes. Emocionais, espirituais. Né? Pra vocês terem uma ideia, eu falo que achei que escolheu, né, Fabiana, porque quando Fabiana... Eu tinha muito claro isso comigo. Eu falei assim, nossa, eu jamais vou, né, me vincular de novo a uma pessoa se ela não gostar de animais e se não se der bem com os meus bichinhos. 0 chance, né? Pode ser a mulher mais linda do mundo, mas não tem segunda vez. Veio aqui a primeira, entrou errado, sai e não volta mais. E foi tão interessante, né? Porque quando Fabiana vinha, né, a primeira vez, ela morava em Maceió, eu conheço ela e trago ela para poder visitar, né, me conhecer, né, morava em Minas. Então, eu estava curioso para saber como é que ia ser a relação dela com os cachorros. E foi tão interessante que achei que dormia nos meus pés. Ela era extremamente apegada a mim. E aí, no dia que Fabiana veio, na primeira vez que a gente dormiu junto aqui, eu achei incrível. Achei que chegou, me abandonou, né? Eu falo, e foi para os pés dela. Ali eu soube que era ela. E eu falava, Fabiana, quem te escolheu foi a Sheik, não fui eu. Ela achava, acho que não sei se até hoje ela acha que é brincadeira, mas isso é sério, muito sério. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Isso aqui não é nada, né? É só o iniciozinho de uma história que vai ter implicações profundas. Então, quando eu falei na pílula, que se tem pílula do evangelho é por causa dessa cachorrinha, em parte, de todos eles, mas principalmente por ela. Quando eu falei para vocês que teve muito evangelho no lar aqui, e em partes é por causa dela, quando eu falei para vocês que tem uma série de pessoas que se beneficiam hoje no mundo pelo trabalho que a gente faz, não é pouca gente, é muita gente, em parte por causa dela, porque era ali que eu buscava o meu principal apoio emocional durante anos, né? E quantas inspirações eu tive, quantos momentos difíceis foram ali passados. Então, assim, eu falo, não é só um cachorrinho, né? É minha primeira filha. Tanto que Isadora cresceu ouvindo, ela é sua irmã, né? Eles, né, são seus irmãos e tal. Então, gente, por que eu nunca contei essa história em público? E, de novo, né, eu vou me permitir guardar os detalhes para mim, né, porque acho que não cabe aqui, mas acreditem no que eu estou falando. O jeito que o mundo espiritual encontrou para falar comigo, para as coisas que eu precisava fazer e necessito realizar na minha existência, até então, o meio principal foi através dos animais. Pode mudar agora, nesse segundo que eu estou falando com vocês. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Além, claro, né, de falar um pouco, né, e aliviando um pouco a saudade da Sheik, uma forma de homenageá-la, né, para ela receber luz. Eu quero agradecer a vocês que oraram por ela, que fez uma diferença tão grande e tal. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem suas histórias.
E o meu coração, gente, Deus é testemunha, abraça cada coração aqui que já passou por isso, que tem saudade dos seus bichinhos, porque, acredite, eu lembro de todos eles. Eu falava isso ontem com Fabiana, ela amou, vai passar. Eu falei, não, mano, essas coisas não passam, a gente aprende a lidar. Os próprios espíritos falam sobre isso, né? Quando você ama, as pessoas têm uma ilusão sobre o que acontece. Quando você ama de verdade um ser, esse vínculo não se desfaz. Então não tem como passar. Lógico, a pessoa está tentando dizer que vai passar a dor, o incômodo. Isso sim, você vai viver o luto, porque a gente tem que continuar. Mas o ser amado, ele fica em você, e você fica ligado a ele. Pode ser um animal, pode ser um desencarnado, né? Pra vocês terem ideia, muitas pessoas, quando desencarnam, eles não veem o pai ou a mãe, eles veem o cachorro, você sabia disso? O gatinho. Ih, tem muito caso. É muito caso. A pessoa está lá no hospital, então, de repente, ela está morrendo, né? A alma está se desligando. O primeiro impacto, ele abre o olho, ela dá uma regalada e, de repente, é aquele bichinho, né? Que os próprios espíritos acabam levando, porque sabe que vai trazer um impacto positivo para aquela pessoa. Então, assim, cada um de nós tem uma conexão. Seja com seus gatinhos, com seu cavalinho, entendeu? Com o seu carneirinho. Hoje as alpacas estão chegando no Brasil cada vez mais, né? Passarinhos, periquitos, papagaios, não importa. Deus fala conosco de diversas maneiras, de diversas formas, de diversas formas. Então, não se envergonhe do seu amor pelos animais. Porque eu sei, gente, que quem ama os animais, às vezes fica meio reticente, né? De falar do seu amor, do seu sentimento. O que as pessoas vão achar, com todo respeito, manda luz para o que as pessoas vão achar, porque elas não têm nada a ver com isso, entre você e Deus. É o que Madre Teresa falava. Quando a gente aprende a amar, não importa quem é o ser amado. O ser amado te estimula a produzir a sua própria luz. Você consegue entender isso? É uma produção de luz. Então, quando você tem uma planta que você ama demais ela, você tem uma ligação com a plantinha, cada vez que você se conecta com ela, você libera ocitocina, que é o hormônio do relacionamento, o hormônio do amor é a ocitocina. E você trabalha os seus chakras brilhando em forma de luz. Você tem alegria, espontaneidade, gratidão. Então, quem tem isso com seus bichinhos de estimação, isso nos fortalece e nos ensina a viver com as pessoas. Então eu falo, eu sou um ser humano infinitamente melhor, porque eu me lembro muito bem de como eu era 20 anos atrás. Não que eu fosse uma pessoa ruim, longe disso, mas emocionalmente, em termos de maturidade, de muitas outras coisas, né? Eu sou um ser humano infinitamente melhor depois da passagem de todos os meus bichinhos, né? E ela por ter sido a primeira e a responsável por tanta coisa, né? Por tantas situações que aconteceram direta e indiretamente, tanta proteção que eu tive através da presença dela. E as pessoas nunca souberam disso, né? Mesmo minha família, só, nossa, o pessoal brincava aqui em casa, achei que nasceu do ventre do meu pai. Eu falei, nasceu mesmo, parece que o papai, tem bigode. Mas é gratidão, né? Não, Rafa, eu sei que entende isso, né, Rafa? Rafa entende, né? A família da Rafa também tem um coração generoso, né? Ama os animaizinhos, os bichinhos, é uma bênção, né? E aí é interessante, porque tem gente que ainda fala, eu já ouvi isso, pô, Ricardo, mas você tem certeza que vale a pena ter tanto animal? Eu falei, por quê? Por causa da dor, do luto? É a mesma coisa que você perguntar, então, você tem certeza que vale a pena ter filho? Vai que seu filho desencarna antes de você. Você tem certeza que vale a pena namorar? Vai que o namoro termina. Você tem certeza que vale a pena trabalhar? Vai que você é demitido ou sua empresa quebra. Ô, gente, tem o menor sentido isso, né? Se você não ama, se você tem medo de viver, você vai fugir da vida. E se você foge da vida, a vida vai fugir de você. Então, a nossa vida fica pobre, sabe? De energia, de positividade. Eu já contei isso aqui para vocês num outro contexto. Num determinado momento, sabe? De desafios profundos que eu vivenciava muitos anos atrás, eu lembro da fala, né? De um dos espíritos mais próximos a mim, que eu tenho muita gratidão, quando ela dizia, meu filho, enquanto você tiver os animais, você nunca vai estar sozinho. Todos podem não estar ao seu lado, mas você nunca vai se sentir sozinho. Então é isso, gente. Vale a pena amar. Entende isso? Vale a pena amar. Vale a pena você amar a sua plantinha, cuidar dela com carinho, porque ela vai iluminar o cantinho da sua casa. Vale a pena amar os bichinhos que estão do seu lado, sabe? Cuidar deles com afeto, com carinho, porque eles vão trazer um nível de luz e um nível de evolução que ser humano não consegue levar para outro ser humano. É isso que a gente tem que entender. Não são substituições, não é uma comparação.
Porque, obviamente, o nível de crescimento que um ser humano traz para outro, o animal não propõe. São funções diferentes. As pessoas confundem, né? O povo quer humanizar o animal, tá tudo errado. Isso não é saudável. Não, o bichinho é um bichinho, ele está evoluindo, ele tem a consciência dele, né? Ele está ali no mundo dele, o gênero dele, a raça dele, independente de qual seja o animalzinho. Mas ele está evoluindo também. A gente evolui, eles evoluem. Um dia eles vão ser pessoas. Não sei se vocês sabem disso, mas a evolução é assim. Né? No livro Consolador, Emmanuel trabalha essa questão, André Luiz fala em evolução em 2 mundos. Né? Os animais evoluem, assim como nós. Então eles também vão reencarnando. Eles também precisam despertar. E algumas vezes voltam para a gente. Eu tenho muita... Já contei essa história que 2 dos meus do passado voltaram. E eu sempre falava com a Sheik, né? Ficava quietinho nela, já velhinha, mas ela me olhava assim, aí eu beijava ela, né? Com muito cuidado, apertava mais de leve, né? Por cada idade e tal. E eu falava, olha, papai vai tentar fazer o máximo possível para Deus olhar e falar assim, você merece, você vai voltar para ele. Eu vou tentar, pelo menos. Então, assim, se for bom para mim, e principalmente bom para você, eu sempre vou estar aqui te esperando. E eu acho que é sobre isso, gente. Sabe, o evangelho de hoje aqui é sobre isso. Deixa Deus falar com você do jeito que você entende. No meu caso, agora, eu estou contando uma história, né, que aconteceu comigo essa semana, ainda estou vivendo todo esse processo, né? Mas o seu caso pode ser diferente, né? Então, às vezes, Deus está falando com você de outra forma, de uma maneira intensa, talvez através de uma dor. Sim, claro, de uma dor. Às vezes, o seu câncer, a sua dor de cabeça, sua fibromialgia, pode ser a maneira mais profunda de Deus estar falando com você agora. Às vezes Deus está falando neste momento com você através do seu divórcio, através da sua separação, por mais estranho que possa parecer. Às vezes Deus está falando com você, tentando te mostrar uma lição importante através de um amigo que cruzou o teu caminho, sabe? Está trazendo coisas que ninguém trouxe e de repente começa a mudar a sua vida de uma hora para outra. Talvez Deus esteja falando com você enquanto você dorme. Não é? Com os espíritos amigos te levando para conversar, para te confortar, te consolar, aplicando passes balsamizantes no seu corpo físico, né? Nos corpos espirituais, para quando você acopla, retorna, na hora que acorda, né? E fisicamente você se sinta melhor. Então, assim, ou talvez um pouquinho disso tudo e mais outras coisas, né? O Senhor da vida, gente, ele não tem obrigação de falar com você do jeito que você quer. Entende isso? Deus não tem obrigação de falar comigo do jeito que eu quero. Ele vai falar com a gente do jeito que tem que ser. Do jeito que a gente entende. Mas eu te garanto que a linguagem do amor é sempre a melhor. Guarda isso. A linguagem do amor é sempre a melhor. Aprenda a amar todos os seres. Cuide da natureza com respeito. Não jogue lixo nas ruas, né? A gente vê, né, nas praias, as pessoas não respeitam. Vão acampar, sujam as florestas. É uma coisa de louco, né? Não faz o menor cabimento um negócio desse. Às vezes você está no meio da rua, o povo vai lá jogar uma latinha de não sei o que, um papel na rua. Ah, não, mas alguém limpa. Ao nível de consciência. Quem faz isso devia se envergonhar tão profundamente. Respeite os animais. A gente vergonhosamente, né, ainda come a carne dos animais, né, utiliza para pesquisas, para tantas coisas. Mas, no mínimo, a gente pode fazer isso com respeito, com gratidão, com carinho. Sabe, enviando luz, enviando paz. E respeitando a vida animal, em todos os níveis. Respeite as pessoas. Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem, como ensinava Emmanuel. Não só a sua família, mas as pessoas difíceis que cruzam o seu caminho, né? Porque o Senhor da vida fala conosco através deles também. E aprenda a respeitar você, a se acolher, a se amar, a estar inteira, gente, inteiro, na alegria e na tristeza. Porque é isso que vai proteger você. Nunca use personas, sabe? O povo adora essas coisas. Mas em época de rede social, não. Nunca faça isso. Nunca perca a sua autenticidade. Sabe? Não perca para tentar ficar bem com alguém. Lembre, você tem que ser famoso para Deus. Né? Nós temos que ser famosos para Deus, meu filho, não para as outras pessoas. Não, se Deus te conhece por quem você é, você não precisa ser mais conhecido por ninguém. Né? Então seja uma pessoa levemente autêntica, né? Ou seja, autenticamente leve. Né? Seja você, mas com leveza. Então abrace os momentos de dor, de tristeza, mas seja grato por tudo. E eu tenho certeza absoluta, gente, que esse olhar transforma. Guarda isso, guarda isso. Hoje sou eu, né? Estou mais uma vez vivendo o meu 10º luto nos últimos anos, estava fazendo as contas, eu não fico fazendo conta dessas coisas, né? Mas meu 10º luto, se for juntar minha família física, avô, avó, pai, mãe,
tio, 11º, tio, e aí os meus bichinhos muito próximos a mim. Então, assim, cada luto é um mergulho profundo, sabe? É uma reflexão profunda de como a vida passa rápido, de como a gente tem que focar no essencial, de como a gente não deve se entregar à raiva nunca, entendeu? E focar na gratidão. É a minha última mensagem aqui para a gente dar sequência. Deixa a gratidão curar você. Não tem outro caminho, gente. Não tem. Não tem. Não tem. Quando alguém desencarna, um ser que você ama desencarna, a saudade é natural, a tristeza é natural. Aliás, seria muito estranho, né? Porque se você não fica triste, provavelmente alguma coisa aconteceu. Ou você é um psicopata, nós já conversamos sobre isso, é um transtorno grave. Ou então, alguma coisa aconteceu, você realmente não amava a pessoa. Então é natural. A tristeza é um sentimento básico, né? Deus não espera outra coisa de alguém que ama. Você não pode se deixar consumir pela tristeza. Aí é outra coisa, você desequilibra, que é resistir à mudança. Eu gravei uma pílula sobre isso na quarta-feira. Cuidado quando você resiste à mudança. Porque quem resiste à mudança, frustra. Quem resiste à frustração, deprime. E quem é escravo da depressão, desencarna antes da hora. Então, presta atenção. As vidas que ficam mais travadas foram todas as vidas que não aceitaram as mudanças que aconteceram. Então você não aceita o divórcio, você não aceita o desemprego, você não aceita que envelheceu, você não aceita aquele acidente, você não aceita a morte prematura de alguém que você ama. Todas as vezes que a gente não trabalha o nosso coração para compreender os ciclos que se fecham, obviamente você não tem que fazer isso de um dia para o outro, né? É um processo, mas se a gente se fecha na arrogância, na amargura, na raiva e na tristeza, você está se condenando a viver muito mal. Então, assim, compreender isso, gente, muda tudo. Por isso que eu te falo, a gratidão é uma bênção. A gratidão me alivia. Através da gratidão, eu fiz o luto dos meus pais, dos meus avós, do meu tio, através da gratidão de cada um dos bichinhos, e estou fazendo agora novamente da Sheik, o grande amor da minha vida, eu falo, né? Porque ela me trouxe todos os outros demais que eu tenho hoje, inclusive vocês. Então, assim, gratidão. É isso. É sobre isso a nossa fala hoje. Contar um pouquinho da minha história, acho que é mais uma terapia, eu agradeço vocês por estarem aí ouvindo, né? Mas o foco mesmo da nossa lição é falar de gratidão, porque é o que eu sinto a Deus, sabe, por tudo. E eu tenho certeza, eu vou passar por muitos outros lutos, né? Enquanto eu não desencarnar, não tem jeito, né, gente? É matemática, alguém vai na frente. E aí a gente vai ter que lidar, não tem jeito. E quando tiver que chorar, chora. Já chorei muito, bebo muita água para não desidratar, como fala o amigo espiritual. Quando tiver que ficar bem, fica. Se tiver que ficar triste, fica. Depois melhora. É assim, inteiro. Sem fugir das emoções. Para ela não virar um problema grave de saúde amanhã, porque você não viveu suas emoções. Enxergue com o olhar da gratidão. Presta atenção nisso, porque você vai passar por muito luto ainda. Se você não morrer antes, você vai passar. E os que você passou e você não aceitou, é porque você não focou na gratidão, você está focando na ausência. Estou brincando, não. Olha, eu olho aqui para a minha esquerda, que vocês não têm ideia, mas ela ficava aqui, ó, na minha esquerda. Tinha a caminha dela, ficava, imagina, anos. Se eu for focar na ausência, eu não vou nem fazer evangelho aqui. Entendeu? Não vou gravar pílula mais. Sei lá, vou dar um tempo no trabalho. Sabe essas coisas que as pessoas fazem? Vou ficar enfurnado dentro, sei lá, da cama, do quarto, como muita gente fica? Não, tá louco. Nunca. Não, faz o menor sentido isso. Entendeu? Não tem dor que justifique isso. Pelo contrário, você tem que trabalhar a gratidão. Às vezes a revolta vem em algumas situações e a gente vai trabalhar a gratidão para tentar tirar a revolta, para quem se revolta, né? Graças a Deus, no meu caso. Mas você vai trabalhar a gratidão quando você sente que a sua energia está drenada. A gratidão te protege. A gratidão, presta atenção nisso. Agradeça. Aprenda a agradecer. O tempo que as pessoas passaram com você, que os bichinhos passaram com você. Agradeça o tempo que a pessoa ficou namorando com você, que ela casou com você. Foque na gratidão. Agradeça o tempo que você trabalhou naquela empresa. Ah, mas o cara me mandou embora. Sim, mas durante um tempo você trabalhou lá. Foca o lado bom, criatura. Sabe, da maçã, aprende sempre a ver a parte gostosa. Aquela parte podrezinha você pega e joga fora. Entende? A gente tem que aprender a amadurecer, né? Aprender a viver. Tá bom?
Então é isso. Vamos fechar nossos olhos agora, para a gente dar sequência à parte mediúnica, com muito carinho aqui juntinho com vocês. Depois eu conto para vocês as notícias que eu já tive dela. Mas é uma outra história para um outro evangelho. Ai, ai. Feche seus olhos. Sente os amigos espirituais trazendo passes de luz, aliviando suas dores físicas e morais, trazendo serenidade. Vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio. E pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos, pois entre teus braços me sinto feliz e grato. Me sinto feliz e grato. Me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Falando em animais, vamos falar do patrono dos animais, né? Esse grande Chico, que inspira tantos outros Chicos, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver tristeza, que eu leve a união. Canta comigo no seu coração. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos abrindo os olhos agora,
agradecendo a Deus, né, gente, esse momento único, agradecendo a Deus esse tesouro, né, com muita luz. Vai abrindo seus olhos em paz e me conta aqui como é que você está se sentindo. Espero que seu coração tenha encontrado, encontre aqui no nosso evangelho de hoje paz, conforto, consolo, inspiração, leveza, harmonia, né? Eita, meus amigos, que bom viver. Eu falo, às vezes o mundo é muito estranho, ou se é, ser humano então nem se fala, Jesus do céu, mas é muito bom viver, né? É pra gente se melhorar, cada dia mais, cada dia mais. Com certeza, né? Ai, gente, vamos lá. Pessoal, antes da gente ler o oráculo, né? De novo, ó. Delícia! Antes da gente ler nosso oráculo maravilhoso, deixa eu dar uma notícia linda para você. Até nisso, indiretamente, achei que fez diferença. Vocês sabem que nós criamos o Instituto Namastê, tem 9 anos. Eu já contei essa história. Tem gente que está chegando. Quem que está aqui há menos de um ano me acompanhando aqui? Eu sei que talvez a maioria de vocês já está aqui há mais tempo, mas tem muita gente nova, né? Nós fundamos o Instituto Namastê há 9 anos. O Instituto Ricardo Mello tem há 30, quase 30, vai fazer 30. Mas o Namastê, com certeza, 9 anos. E a ideia da gente com o Namastê era ajudar instituições de caridade. Instituições que ajudassem, né? Eu fiquei pensando muito, pô, será que eu abro uma instituição para cuidar de A, B, C, D? Mas o tempo todo o coração falava, não, poxa, né, ajuda quem já está aí. Tem tanta instituição aberta, quase fechando, né? As pessoas precisando de ajuda, trabalho, de divulgação, trabalhador voluntário. Então a gente começou de maneira muito tímida, assim, pequena. Por quê? Porque eu não queria dinheiro de terceiro. Porque tem muita empresa, né, que quer captar dinheiro dos outros, sem enrosco danado. Logicamente tem muita gente séria, com certeza, mas tem muita gente enrolada, nós sabemos disso, infelizmente. E que se utiliza da boa fé, né? Tem a má fé de se utilizar da boa fé dos outros, que doa e tal, e não faz o que deveria. Então eu não quero isso. Então Deus vai colocar o ritmo certo do crescimento. Eu me lembro da ata de instituição do Instituto Namastê, né? Eu falei, Deus vai colocar o ritmo certo. Muita gente falou, pô, Ricardo, mas se você tiver essa constituição ABC jurídica, você pode pegar dinheiro do governo. Eu falei, mas eu não quero dinheiro do governo. Mas você pode, mas eu não quero. Tem que ser nosso. Um trabalho do bem, gerado pelo bem. Então eu quero trabalhar, eu quero produzir um conteúdo que mude a vida das pessoas, e as pessoas satisfeitas por aprender comigo, elas vão estar comprando os cursos, vão estar investindo nelas, a vida delas está melhorando, e essa energia que vai ser levada para as instituições. E foi assim que começou. Então nós começamos a pegar parte, né, do que a gente ganha, e até hoje é assim, a gente ajuda um monte de instituição. Já são mais de 400, não tem, graças a Deus, não falha nenhum mês, né, independente do que aconteça, a gente está lá ajudando todo mundo. E o que acontece? Toda vez que o Instituto Namastê faz aniversário, eu tenho uma gratidão muito grande, né? E eu gosto de fazer umas loucuras aí. Quem me conhece sabe. Ai, ai. Ano passado a gente fez uma Black maluca, Black Namastê. O povo enlouqueceu. A equipe, quando eu trouxe a ideia, não me esqueça, você é doido, Ricardo. Você foi, cara, às vezes sim. Mas foi a coisa mais linda, porque o que tem de gente que reza para mim, eu sei, por causa dessa Black do ano passado, né? Porque conseguiu coisas que achava que era impossível, para mim já vale a pena. E aí esse ano eu tenho pensado, falei, uau, como é que a gente supera isso, né? Como é que a gente supera o ano passado? Então, o que eu quero te dizer? Está chegando aí a celebração do aniversário do Instituto Namastê. E nós estamos preparando uma promoção gigantesca de tudo que a gente tem de melhor para vocês, dos nossos cursos, das nossas vivências e com detalhe, por muito tempo. Eu garanto a vocês que a maioria de vocês disparada vai ter total condição de viver a experiência que a gente vai trazer para vocês. Bem, tudo como sempre, começa com uma maratona, coisa mais linda, né? E a nossa maratona está prestes a começar, e eu já começa a surpresa aí. Na maratona, gente, eu vou dar para vocês. Você tem aí, Rafa? Tem não, né? O material? Vou mostrar para eles? Acho que ainda não, né? A Cecília ontem mostrou a edição final. Gente, tá a coisa mais linda. Eu criei um manual para que você possa identificar a sua estrutura espiritual. Olha que nível do negócio.
Um manual raro. Tá aqui? Deixa eu ver. Mandei. Peraí. Deixa eu ver se... Peraí, gente. Não. Mas eu não sei se tem a entrega do bônus de quem se inscreve. É porque fechou ontem, terminou ontem. Acho que a Cecília tem aí. Não tem não, né? Tem não. Não, tá certo. Vou ficar tranquilo. Cecília me mostrou ontem. Nossa, ficou lindo demais. Quando for segunda-feira eu mostro para vocês. Segunda-feira a gente vai ter um evento especial. À noite, né? Nós vamos fazer uma palestra sobre a vida do Chico, né? Vida e obra de Chico Xavier. Já começa a celebração do aniversário do Namastê, segunda-feira à noite, no nosso código especial. Nós vamos falar da vida do Chico. Vocês gostariam de aprender sobre a vida do Chico? Então se prepare. Segunda-feira à noite. Mas é muita surpresa, gente, tem várias. Então o que eu queria fazer? Convidar vocês a entrar nesse grupo. Quem aqui gostaria de ter acesso à maior promoção da nossa história? Quem aqui gostaria de conhecer um projeto que vai mudar a sua vida nos próximos 20 anos? Vai ser só um dia, vou deixar isso bem claro, senão a empresa quebra, né? Não tem como também. Né? É uma loucura e tal, mas um dia. Então vocês são os primeiros a saber. Né? Eu avisei na pílula que estava chegando alguma coisa, mas vocês aqui são os primeiros a saber. Então, assim, a gente preparou uma lista, que é uma lista VIP mesmo, é só para quem tem interesse mesmo. Quem quer acompanhar, a gente vai fazer maratonas maravilhosas, vocês não têm noção. Eu vou contar para você, olha o nível dos temas das maratonas, gente. Olha o nível das aulas. Espera que eu vou passar para vocês agora, ó. Quer ver? Onde que eu coloquei aqui? Pô, que pena. Ai, gente, me perdoa. É porque tá no outro celular. Achei que estava aqui. Mas depois eu passo. Mas sim, são aulas maravilhosas. Né? Nós vamos trabalhar os 7 hábitos do seu despertar espiritual, do seu eu divino. Rafa, divulga aí, Rafa. Divulga aí para nós. Ó, em primeira mão, eu vou pedindo para a Rafa divulgar o link da maratona. Clica, entra na lista VIP. Essa lista, a gente vai fazer a oferta no dia 6 de julho, tá? Mas até lá, nós vamos ter a melhor maratona de todas. Até segunda-feira, lembra que eu falei, essa semana nós estamos fechando tudo, né? Não, mas fica lindo demais. Então entra aí, se inscreve aí. Se inscreve aí. Precisa ser hashtag aniversário Namastê. Vocês vão amar, vocês vão amar. Entra no grupo do WhatsApp, viu? É fundamental você receber os links, né? Receber todas as coisas. Vocês merecem, gente. É uma forma da gente dizer obrigado, né? Por tudo que vocês representam para nós. Se prepara, viu? Tô brincando, não. Sua vida para os próximos 10, 20 anos vai mudar de uma maneira que você não imagina. Confia. Quem me conhece sabe que eu não blefo. Pelo contrário, eu entrego bem mais do que eu prometo. Então, eu sou se você entrava. Tá bom? Ai, que delícia! Vamos lá. É isso, a gente enfrenta o luto vivendo com alegria. Tendo gratidão, né, pelo que a vida entrega. Vamos aprender, né, gente? Uns ajudando os outros. Vamos lá? Você está disposto a se abrir para o perdão? Ó, quando vocês vão se inscrevendo aí, não deixa de se inscrever, não. Eu já vou lendo para vocês aqui, ó. Você está disposto a se abrir para o perdão? Lembre-se de Jesus na cruz e escolha perdoar mesmo sem achar justo. Pare de alimentar a mágoa e peça a Deus leveza para o seu coração. Aceite que a sua dor também educa e permita que ela desperte a sua compaixão. Solte a vontade de vingança e faça apenas o que cabe a você em paz. Eita, meus amigos! Solto a vontade de vingança para lá. Perdoa. Foi o tema da reunião mediúnica, perdão, ontem a gente estudando. Perdoa, abre teu coração e segue. E segue. Gente, é a melhor coisa do mundo, né? Esse foi o oráculo das pílulas, hein? Agora eu vou ler o oráculo da luz divina. E aí, deu tempo de se inscrever? Quem se inscreveu, coloca aqui, hashtag inscrito. Quem já se inscreveu para a maior maratona da história do Instituto Namastê para transformar a sua vida para sempre, hein?
Eita, criatura, é agora! Criatura, é agora! Criatura, eita, é agora! Olha lá, Rafa, vai divulgando pro pessoal. Muito bom. Isso aí, vocês estão entrando. Parabéns, parabéns. Que bom, que bom. Vamos de novo, ó. Rede de apoio. Relacionamentos saudáveis fortalecem a jornada. Escolha usar perto de quem te eleva. Olha que interessante, gente. Quando a gente aprende a perdoar, prestem atenção nisso. Não quer dizer que você tem que ficar perto daqueles que te fazem mal. Perdoar é não devolver o mal com o mal. É não querer se vingar. É pedir a Deus para tirar de você o que está te incomodando e mandar a luz para quem te prejudicou. Mesmo que você esteja triste, você tem o direito. E mantenha a distância saudável. Entendeu? Esse negócio de perdoar e esquecer, não. Você não tem problema de memória. Entende? Perdoar é sobre mandar luz para quem não conseguiu te mandar a luz. Mas você não tem que fazer isso do lado da pessoa o tempo todo. Né? Eita, quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos lá para a gente agradecer a Deus. Vamos fechar? Última canção aqui. Hoje o evangelho durou um pouquinho mais, né? Especial. E eu queria agradecer a vocês, antes de fazer a oração, que a gente fluidificar as suas águas, os bichinhos, pelas suas preces, e pedir a vocês, se você puder fazer uma prece pela nossa Sheikinha, a gente fica aqui orando pelos bichinhos de vocês, eu agradeço do fundo do coração. Porque se a gente tem um evangelho aqui hoje, em parte é por causa dessa cachorrinha linda, minha filhinha mais velha, que retornou. Nós estamos falando de amor, né? Acho que essa música vem bem a calhar pra gente fechar. E ó, segunda-feira eu tô esperando vocês à noite, hein? Vai acompanhando as pílulas, mas na segunda noite nós vamos ter Vida e Obra, Chico Xavier, num Código da Prosperidade Especial, segunda-feira às 8 horas da noite. Imagina, hein? Estudar as obras do Chico é muito lindo, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Ô, Rosita, obrigado. Agradeço. Enche meu coração de alegria e me ajuda a tornar mais leve esse momento. Obrigado. Dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador, mas doa a alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Ai, que coisa mais linda, gente, que lindo ver isso aqui para terminar o evangelho. Chegue agora inspiração para todos nós. Pois é. Eita, eu vou contar uma última coisa para vocês. Muitas vezes, nos tratamentos espirituais, para vocês terem ideia de como eles fazem diferença nos tratamentos espirituais, porque assim, só vai entender o que eu vou falar quem é médium. Quem não é médium fantasia muitas coisas e tal, mas os médiums aqui vão entender o que eu estou falando. Boa parte das pessoas, quando mediuniza 1 minuto, 2, da passividade para o espírito volta, né assim? Às vezes 2, 3 vezes uma reunião mediúnica, 4, às vezes vê um espírito e vai embora. Né? Às vezes você sente, pois é, eu quando fico mediunizado, fico horas, não é 2 minutos, 3 minutos, horas. Então, a gente não vai ao banheiro, você não come,
Já fiquei mediunizado quase 7 horas consecutivas, né? Tem médiuns que, inclusive, chegam a ficar mais. Então, por mais que os espíritos deem suporte, a nossa mente cansa. Em alguns dias, alguns períodos, o corpo, muitas vezes, cansa. E vocês sabem quem é que, muitas vezes, o próprio Dr. Fritz, nosso amigo espiritual, fala na hora que ele sente que a minha mente está começando a devagar, graças a Deus, hoje cada vez menos, mas começa a devagar, ele pensa nos seus cachorros. Olha que lindo isso. Eu acho, para mim, essa é a principal prova da importância deles na minha vida. Não fala, pense em fulano, pense em Beltrano, pense na... Não, pense nos seus bichinhos. Na hora a energia faz assim, ó. Impressionante, sobe. E a gente toca o barco no tratamento. Então, assim, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ai, gente, é lindo demais. E vocês fazem parte da minha família, viu? Não sei se você me considera parte da sua, mas você pode ter certeza que eu te considero parte da Ricardolândia. Você é parte da minha família, é o que eu falo, gente. Você pode me abandonar. Tem uns que vão, que vêm, voltam, os filhos pródigos, né? Graças a Deus voltam. Eu tô aqui. Né? Triste, alegre, chorando ou não, inteiro, estou aqui. Trabalhando junto com a nossa equipe, com muita hombridade, com muito amor e carinho, para ajudar vocês a ter uma existência espetacular. Tá bom? E obrigado a vocês que nos ajudam, né? Porque sem vocês, alunos, a gente não teria nosso Instituto Namastê, que faz bem aí a tanta gente, né? É muito bom, né? É muito bom. Vamos orar? Senhor da vida, uma vez mais, muito obrigado pelas bênçãos desse momento. Obrigado pela grandeza da tua luz e da tua paz. Obrigado, Pai, pelas vibrações sutis desta hora. O Senhor sabe que pessoalmente eu não tenho como te agradecer todo o apoio que eu tenho recebido, e em especial que a Sheikhinha representou, representa e vai continuar representando na minha existência. Não só ela, né? Mas todos os demais. E eu queria abraçar, Senhor, nessa oração, os corações dos papais e das mamães dos bichinhos, né? Daqueles que já se foram, daqueles que existem, daqueles que ainda irão, para que a gente aprenda a amar um pouco mais. E abraçar em especial o coração daqueles que, por um motivo ou por outro, ainda têm resistência, né, aos animais, para que eles possam compreender que enquanto eles não conseguirem enxergar Deus em todos os lugares, ainda vai ficar faltando alguma coisa nas suas almas. Obrigado, Senhor, pela vossa presença em nossas vidas. Obrigado por esses espíritos de luz que nos acolhem, que nos amparam, que nos iluminam. Obrigado pelas águas que o Senhor fluidifica, né? Para nós, para a gente distribuir para a família, os bichinhos, os nossos filhinhos queridos aí das 4, 2 patas, depende do bicho, né? Que a gente distribui para que eles bebam também. E claro, para nossos desencarnados queridos, familiares, amigos, já no mundo espiritual, vibramos por eles e por toda a humanidade. Enfim, que a vossa luz se expanda por todos os cantos. Obrigado, Senhor da vida. Seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Namastê. Namastê. Um beijo enorme no seu coração, tá bom? Lembrem, segunda-feira tem a pílula de hoje à tarde, né? De hoje à noite, tem as pílulas do final de semana, e segunda noite a gente fala sobre o Chico, hein? Ai, vai ser bom demais, né? E lembra, o Instituto Namastê está fazendo 9 anos, mas eu prometo a vocês que o grande presente é seu. Se inscreve aí no grupo, vocês vão ter todas as informações e vão receber, gente, nossa senhora, esse material tá maravilhoso. Segunda-feira eu mostro para vocês, que tá lindo demais. Só por inscrever vocês já vão receber, vocês vão alucinar. Vocês vão entender. Tô falando, tudo nesse aniversário tá diferente. E obrigado, viu, pelas orações pela Sheik. Nunca vou me esquecer disso. Por mim, claro, mas em especial por ela. Obrigado mesmo. Beijo grande. Luz e paz eternamente.
fortalece, me deixa mais leve, me deixa mais feliz, corajosa. E depois que a gente começou a fazer o tratamento espiritual, né, para além dos evangelhos, aqui em casa a nossa relação foi ficando mais leve. Mudou minha vida de uma forma que eu não consigo nem explicar, assim. Eu passei a ver tudo com outros olhos, com Deus. Já estou abrindo minha cabeça, já estou abrindo meu coração.